aí, meu povo, como vocês estão? Tava morrendo de saudade de aparecer aqui pra falar com vocês. Sei que faz, assim, bom tempo que eu sumi, ainda mais aqui nas redes sociais em geral, né? Mas aqui no YouTube especificamente. Tem alguns motivos. Eu tava no final da faculdade ano passado, muita coisa mudou. Eu me formei, agora sou médica, e depois disso eu comecei a ter vários pensamentos em como eu queria seguir aqui nas redes sociais, meu posicionamento, do que eu ia falar, se eu ia continuar com o conteúdo, enfim. Então foram vários dias e dias pensando nisso, e eu resolvi que eu quero sim continuar, mas algumas coisas me afastaram daqui e eu tentei ao máximo miná-las. O que aconteceu? Eu acabei tendo que me afastar porque eu tinha que estudar para residência, estava no final da faculdade, tinha muita coisa que eu tinha que priorizar, né? Era uma fase e eu não me arrependo de ter feito isso. Deu tudo certo, passei na residência, tô muito feliz. Ainda não começou, vai começar agora dia 1º de março. Mas a residência é um momento ainda mais caótico que o internato, que era onde eu tava no final da faculdade. Então, eu falei assim, gente, se eu já vou para um lugar mais caótico ainda, eu preciso organizar uma forma que eu consiga produzir conteúdo sem que isso me atrapalhe, sem que isso seja um peso, né? E minha produção aqui no YouTube era de uma forma que eu amava, que era com vídeos maiores, que é o jeito que eu gosto de conversar, mas me tomava muito tempo, porque assim, eu gravava em 1 hora, mais ou menos, gastava 1 hora pra gravar, mas eu ficava uma semana editando um vídeo. Então vocês verem meus vídeos passados, vocês vão ver, toda editada, eu não tenho equipe, né? Era eu sozinha que fazia toda a edição. Então, acabou que ficou insustentável pra época, e acredito que pra residência também vai ficar insustentável fazer isso. Então, por isso, eu tomei a decisão de tentar fazer um formato um pouco diferente. Vocês vão ver que agora eu vou tentar fazer vídeos com menos cortes, vai ficar mais uma conversa, que inclusive é um jeito que eu gosto muito, né, de uma produção de conteúdo que eu gosto muito, que é mais uma conversa, assim. Então, eu espero que vocês gostem desse novo formato. Eu tô muito animada, espero que eu consiga trazer mais e mais conteúdos pra vocês. E é isso. Hoje, eu tô querendo falar sobre um assunto que não é especificamente da medicina, né, que são os outros assuntos que eu tava abordando até então. Mas é um assunto extremamente importante que tem me perguntado muito no Instagram. As pessoas vêm perguntando muito isso, até porque eu acabei de prestar residência, acabei de passar, então é um assunto que tá muito vivo, né? Hoje em dia eu tava postando muito sobre estudos, e é isso que vem me perguntando muito, né? Então, várias pessoas, dessa vez é várias mesmo, né? 1 ou 2 não, foram várias, que me chamaram perguntando lá no direct, putz, como é que você fazia, como você se organizava, enfim. Então eu dei uma enxugada e peguei as perguntas que mais me fizeram pra gerar tópicos aqui pra esse vídeo. Inclusive eu anotei aqui, tá? Pra gente não se perder, no caso eu, né? Não me perder. Deixa eu abrir aqui. Inclusive assim, ó, tá vendo? Vai ser bem desse jeito, tá, gente? Bem informalzão, eu quero que seja uma conversa mesmo. E que vocês também se sintam livres pra perguntar qualquer coisa. Então bora lá, ó. Eu separei alguns tópicos nessa conversa, tá? Que realmente foram mais perguntados. Primeira coisa que me perguntaram aqui era sobre métodos de estudo. Então, vou falar um pouquinho sobre alguns métodos de estudo que eu usei, que eu vejo as pessoas usando e que dão mais certo que outros, né? Então, inicialmente a gente tem que entender que métodos de estudo, né? O estudo, ele pode ser de 2 formas, ativo ou passivo. Isso é um formato que muita gente já conhece, mas para quem não conhece, o que é um estudo passivo? É aquele estudo no qual você não exige tanto da sua mente para chegar no conteúdo. Ou seja, assistir uma aula, ler uma apostila, um material escrito e grifar. Então, gente, eu não ia cortar o vídeo não, mas tive que cortar por problemas técnicos, né? Vamos voltar que já tá tudo certo. A gente tava falando de estudo passivo e ativo, né? O estudo passivo, então, é o que a gente falou. São aulas, ler uma apostila, um material escrito e grifar, isso tudo é um estudo passivo. Ele não é tão bom para que você fixe conteúdos na sua cabeça. Já o estudo ativo, ele sim é bom para fixar conteúdos. Então, eu trouxe 3 exemplos, que é o resumo, mas o resumo a gente tem que tomar cuidado porque ele pode ser ativo ou passivo. Como que ele é um estudo ativo, o resumo? Quando você assiste uma aula,
ou lê uma apostila, fecha o conteúdo ali da aula da apostila e escreve ali com o que você tá lembrando o seu resumo. Isso é ativo, porque você tá fazendo sua cabeça trabalhar. Agora, quando você tá assistindo a aula e copiando, ou lendo uma apostila e copiando, isso não é estudar ativo, é passivo. Aí esse resumo tá sendo feito passivamente, certo? Então o resumo pode ser ativo também. Outro método ativo são os flashcards, que são muito populares, mas para quem não sabe, é um cartãozinho que você faz, escreve uma pergunta de um lado e a resposta do outro. E aí você vai pegar os cartõezinhos e vai lendo. Você lê a pergunta e tenta responder. Aí dessa forma você vai ter que pensar, vai ter que raciocinar, fazer relações na sua cabeça. E é isso que faz com que você fixe um conteúdo. E aí conforme você vai acertando mais flashcards, você revisa eles com um espaço maior de tempo. Os que você está errando mais ou com mais dificuldade de acertar, você vai ter que revisar mais vezes até que aquele conteúdo fique bem claro na sua cabeça. É muito bom flashcard para você decorar tabelas, essas coisas que são mais decoreba mesmo. E o último, que eu deixei por último porque pra mim é o mais importante, pra mim não, os estudos mostram, né? Que são as questões. Resolver questões é muito importante, primeiro por quê? Porque a gente vai conseguir ter um estudo ativo e ao mesmo tempo ver o que cai na prova que você está fazendo e o formato como é cobrado. Então a questão ela te dá todas essas informações, então ela é muito importante e é a base de um estudo para uma residência ou algum concurso. Saindo desse primeiro tópico, a outra coisa que me perguntaram muito foi como organizar os estudos. E aí isso realmente foi uma coisa que eu não fiz sozinha e que eu não recomendo fazer sozinho também. Por quê? Porque é uma coisa complicada. É muita matéria, você já tem muitas obrigações na faculdade ou no trabalho, caso você já seja formado, e aí a matéria acaba ficando com tanta revisão, tanta coisa que você começa a ter dificuldade de organizar, quando você tem que revisar o quê e tal. Então eu usava uma ferramenta, que é o Super Planner da FluidMed. Quem me segue no Instagram sabe, eu falo bastante dele lá. E que é uma ferramenta que, assim, me auxiliou demais. Foi meu guia de estudos nos 2 anos que eu tava no internato preparando para residência. Então, é um planner que ele te fala o que você tem que estudar, com qual intensidade, ou seja, quantas questões você tem que fazer de cada matéria ali, de acordo com o que você tá precisando mais, né, o que você sabe menos, e de acordo com a prova que você vai fazer. Então, é muito interessante, eles põem as revisões certinhas na época que você tem que fazer, te falam qual conteúdo é mais importante naquele momento. Então, foi muito legal pra mim. Vou deixar um link aqui na descrição pra quem tiver interesse. Quando eu comprei, né, o planner, eu não tinha parceria nenhuma com eles. Eu comprei realmente porque eu achei que ia ser muito bom e foi muito bom mesmo pra mim. Aí eu mesma chamei eles pra fazer uma parceria porque eu achei um trabalho incrível. Então, vamos lá, dá uma olhadinha que se encaixar o seu formato de estudo, eu acho que vai. Vocês podem se beneficiar muito. E depois coloca lá que eu indiquei, que me ajuda também. Terceira coisa, qual cursinho fazer? Isso aí, gente, é uma decisão muito pessoal. Mas você pode elencar algumas coisas para te ajudar a tomar essa decisão. Então, preço é uma delas, né? Porque tem alguns cursinhos muito caros e tem alguns mais baratos. Não é necessário fazer o mais caro de todos. Outros cursinhos entregam também muita coisa, então você não precisa investir um monte de dinheiro caso você vá passar dificuldade por causa disso, não precisa. Mas você precisa de um cursinho que tenha um banco de questões grande. Por quê? Porque é o melhor formato de estudo. Então, se você vai estudar por questões, você precisa de ter um banco de questões muito grande que não vai te faltar questão para resolver. Então, esse é o principal ponto que eu acho que pesa na hora de escolher o cursinho. E além disso, aí você tem que ver o estilo de aula, se é presencial, se é online, o que se encaixa mais na sua rotina e na sua vontade, né? Tem gente que prefere a presencial porque você é obrigado a ir lá e aí você não vai ficar enrolando, você vai, assiste a aula, acabou. Tem gente que prefere em casa, enfim, é bem pessoal a escolha. Eu acho que aí esses 3 pontos são muito importantes de ver: estilo de aula, preço e banco de questões. A quarta pergunta é como conciliar os estudos da residência com o internato. Essa aí é a pergunta de milhões, que a gente tem muito essa dúvida e medo, né? Mas, gente, eu falo assim de coração, não fiquem muito preocupados com isso. Porque o que acontece? Quando a gente tá no internato, a gente tá vendo na prática quase tudo que a gente já viu
nos outros anos da faculdade. Então, o conhecimento, ele não vem mais tão lentamente, ele vem bem mais rápido quando você precisa dele. Por exemplo, você está com um paciente numa enfermaria, com um caso diferente, ou você vai ter um ambulatório de algum assunto que você não se recorda, tire ali uma meia hora, uma hora, dá uma lidinha naquele assunto, você vai ver que você vai relembrar com bem mais facilidade, porque você não está tendo que aprender do zero, e você consegue conciliar, juntar o estudo da residência, você estuda o dia inteiro para a residência, chega lá no final do dia, pega uma meia hora, uma horinha, e dá uma lidinha no que você precisa para o ambulatório, para a enfermaria do internato. Não deixem de fazer isso também, porque isso contribui muito para o nosso crescimento dentro do internato. E os casos, estudar por casos de paciente também é um estudo ativo, tá? Porque você tem que raciocinar ali em cima, é bem legal e é bem mais divertido esse estudo do que o estudo só, né, para residência, dá mais ânimo pra gente. O último tópico, que aí a gente, que é uma coisa que não me perguntaram, mas que eu achei importante trazer aqui, que é, tenha momentos de lazer, tá? Esses momentos de lazer são tão importantes quanto todo o resto que eu falei. Tenha momentos para você sair com a sua família, com seus amigos, com o namorado, pra poder desestressar, sabe? Fazer uma terapia, fazer um esporte, uma academia. É muito importante a gente ter esses momentos pra limpar nossa cabeça, porque se você ficar só ali bitolado, estudando, chega uma hora que você não dá conta e o estudo para residência é uma maratona, né? Não dá pra você dar o pique inteiro no começo e depois parar. E também não dá pra começar só no final. Tem que ir de pouquinho em pouquinho. Então vai com calma, vai fazendo as coisas que te trazem prazer também no dia a dia, que aí você consegue fazer tudo de uma forma bem mais leve e o que é seu vai chegar se você fizer a sua parte, vai dar tudo certo, tá bom? É isso o vídeo de hoje, gente. Espero que vocês tenham gostado desse novo formato, espero ter ajudado um pouco. Curtam aí, comentem também pra mim como que tá sendo a experiência de vocês de estudar para residência. Se tem mais alguma dúvida que eu não comentei aqui, que vocês acham importante que todo mundo saiba, beleza? Espero que vocês tenham gostado e um beijo. Até a próxima.